Grito em italiano. Faxineira transforma bilionário após acidente inesperado na piscina. Maria sempre olhou para o céu azul do Rio de Janeiro com esperança, mesmo sabendo que sua vida seria uma luta constante. Com 35 anos, essa faxineira dedicada trabalhava em um luxuoso condomínio na Zona Sul, onde o branco das paredes reluzia mais do que seus sonhos. Mãe de 2 filhos, ela se desdobrava para garantir o sustento da família, enquanto enfrentava olhares de desdém de habitantes privilegiados que acreditavam que a riqueza os tornava superiores. A cada dia, ela lutava contra os julgamentos, mas dentro dela havia uma força que não poderia ser apagada. Naquela manhã ensolarada, enquanto limpava a casa de Alberto, um bilionário australiano que estava de férias, o destino pregou uma peça inesperada. O som que ecoou pela piscina fez seu coração disparar, um estrondo alto, seguido por um silêncio cortante. Sem hesitar, Maria se virou e correu em direção à fonte do barulho, seu corpo aflito como um coração acelerado. A cena se desenrolava em câmera lenta, seus pés descalços cortando o piso quente, até que ela se jogou na água gelada. Alberto estava se afogando, seus braços se debatendo, e Maria se lançou com um ímpeto absoluto. Com um grito que ecoou como um lamento, ela o puxou para cima, lutando contra o peso da água e do desespero. O impacto do resgate causou uma onda de choque entre os presentes, e enquanto Maria puxava Alberto para a superfície, seu olhar refletia a bravura e a compaixão que muitos esqueceram existir. A adrenalina fez seu corpo vibrar e, assim que seus olhos se encontraram, uma conexão genuína surgiu no ar. A gratidão iluminava o semblante de Alberto. "Você me salvou", ele disse, com a voz trêmula. A partir daquele momento, Maria não seria mais vista apenas como uma faxineira. Ela seria uma heroína. Ele a convidou para trabalhar em sua empresa, uma oportunidade que poderia mudar sua vida e de seus filhos. No entanto, a transição não foi fácil. Ao chegar no novo ambiente, os olhares de desdém se manifestaram, como se a sua presença ali fosse um erro. A luta por respeito e reconhecimento estava apenas começando. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, mesmo enfrentando a hostilidade, começou a descobrir habilidades que a surpreenderam. Sua capacidade de se relacionar com os clientes se destacou, revelando um talento inato que sempre esteve adormecido. Entretanto, os conflitos familiares se agravavam em casa, e suas tentativas de reconciliação com os filhos faziam seu coração doer. Enquanto a comunidade a observava, aqueles que antes a menosprezavam começaram a respeitar sua luta. Mas tudo chegou ao auge quando um projeto desafiador na empresa se tornou uma ameaça para a nova posição de Maria. Para ela, era um verdadeiro dilema: precisava lutar para provar seu valor ou retroceder e aceitar que a sociedade ainda a via como uma faxineira. E, enquanto a pressão aumentava, ela percebeu que a luta não era apenas por si mesma, mas por todos que, como ela, sonhavam com um futuro melhor. Com o coração em chamas e a coragem renovada, Maria se preparava para gritar em italiano e reivindicar seu lugar no mundo. E agora, ela estava prestes a descobrir do que realmente era capaz. Maria acordou mais cedo naquela manhã. O sol ainda estava nascendo, e as cores do céu se misturavam em tons de rosa e laranja, refletindo a reviravolta em sua vida. O dia prometia ser pesado, e ela sentia pressão no peito. O projeto que tinha pela frente era desafiador e, mais do que nunca, sua determinação precisava ser mais forte que as dúvidas. Ao chegar à empresa, a atmosfera já estava carregada. Murmúrios e olhares se cruzavam pelos corredores, como se todos aguardassem para ver o que Maria conseguiria fazer. Alberto, percebendo sua ansiedade, fez questão de chamá-la para seu escritório. "Maria, quero que você trabalhe neste projeto comigo", disse ele, enquanto a encorajava a se sentar. "Você tem mais talento do que imagina. É hora de mostrar isso ao mundo." A confiança nas palavras dele fez seu coração acelerar.
Mas as críticas, os sussurrar negativos e os olhares de desprezo pareciam se intensificar. Uma de suas colegas, bem vestida e arrogante, não hesitou em soltar uma provocação. A faxineira agora é nossa líder? Espero que isso não seja uma piada. Maria sentiu a raiva subir, misturada com o desejo de provar seu valor. Naquele momento, a queimadura do desprezo se transformou em combustível. Ela respirou fundo e decidiu que não deixaria que a opinião delas a abalasse. Durante os dias seguintes, Maria mergulhou no projeto com tudo o que tinha. Passou horas a mais estudando, elaborando e se dedicando, enquanto os filhos em casa sentiam sua falta. Ela frequentemente se pegava pensando neles, na vida que desejava construir, nos sonhos que ainda poderiam ser realizados. E mesmo quando o cansaço se acumulava, ela viu sua imagem refletida em um espelho, e viu uma mulher forte, não mais uma faxineira, mas uma profissional com coragem. Na noite antes da apresentação, Maria estava em sua cozinha, revisando seus slides. A luz do fogão iluminava seu rosto, e aqueles momentos simples trouxeram um alívio ao seu coração. Neste instante, ela lembrou como havia se sacrificado, e percebia que cada lágrima e dor estavam a levando para um novo caminho. Finalmente, o dia da apresentação chegou. O auditório estava lotado e, ao subir no palco, uma mistura de nervosismo e determinação a invadiu. Seus olhos rapidamente se encontraram com os de Alberto, que lhe enviou um sorriso encorajador. O tempo parecia passar devagar enquanto ela se preparava para falar. Hoje, não sou apenas uma faxineira, começou, sua voz ressoando firme. Sou uma mulher que acredita em seus sonhos e que não vai deixar que ninguém a impeça de realizá-los. Conforme ela apresentava suas ideias, o público começou a se mover, muitos inclinando-se para a frente, com expressões intrigadas. Para Maria, a tristeza e o medo se transformaram em empoderamento. Cada slide que passava parecia que estava deixando para trás o peso das expectativas dos outros. Ao final, um aplauso caloroso ecoou pelo auditório. Ela sorriu, sabendo que, naquele momento, conquistou não só a plateia, mas também a si mesma. Porém, a sensação de vitória ficou por pouco tempo. Após a apresentação, enquanto Maria conversava com alguns colegas encantados, algo inesperado aconteceu. Alberto entrou na sala com uma expressão preocupada. Maria, precisamos falar a algo que você precisa saber sobre o projeto. O coração dela disparou. O que ele poderia estar escondendo? Estaria ameaçada mais uma vez? Em um instante, toda a sua coragem e conquistas poderiam desmoronar. Ela encarou Alberto, sabendo que as respostas que viriam a seguir determinariam não apenas seu futuro na empresa, mas todo o seu sonho de liberdade e respeito. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Maria observou Alberto com atenção, o nervosismo crescendo dentro dela como um mar revolto. Ele parecia hesitante, e essa hesitação a deixou inquieta. O que poderia ser tão urgente? Seu espírito valente, que até então estava brilhando, começou a se sentir ameaçado por sombras de preocupação. Sobre o projeto Alberto começou, a voz trêmula. Houve algumas complicações que você precisa entender. Ela sentiu um frio na barriga, as palmas das mãos se tornaram um pouco úmidas. Meros segundos se tornaram minutos. O que tudo aquilo significava? Ela se permitiu um pequeno momento de respiro, enquanto a sala começava a se encher de murmúrios. Mais colegas se juntavam à conversa, a curiosidade nos rostos delas refletia parte do que Maria sentia. Eles se reuniram em torno dela, criando uma atmosfera como a de uma tempestade prestes a desabar. Uma das investidoras não está satisfeita com os resultados que temos até agora, continuou Alberto. Ela acredita que precisamos de uma nova visão para atrair clientes. E ao que parece, a pressão está aumentando. Ela deu um ultimato. As palavras dele ressoavam como um eco dentro da mente de Maria. Aquela mulher, a investidora, seria responsável pelo futuro dela? Pelos sonhos que começou a traçar? Tremores de desespero começaram a invadir seu coração, um desejo desesperado de lutar e resistir. E o que isso significa para mim? Questionou, sua voz firme apesar do abalo interno. Precisamos encontrar uma forma de contorná-la. Temos que mostrar que o nosso projeto vale a pena. Alberto assentiu,
mas um olhar de preocupação ainda pairava sobre seu rosto. Vamos fazer nossa parte, mas preciso que você saiba que se essa investidora não se convencer, ela pode decidir cortar os fundos. Um nó se formou na garganta de Maria. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A sensação de estar em uma montanha-russa emocional era intensa. Ela estava em ascensão, mas agora se via caída novamente em um buraco, escuro e sem saída aparente. Sem os recursos, todo o seu esforço, dedicação e a luta que travou até ali poderiam ser em vão. Mas isso não pode ser o fim, disse ela, já quase em lágrimas. Sentiu a necessidade de se levantar, de lutar, de não deixar que outros decidissem seu destino. Vamos encontrar uma solução. Juntos. Os olhares de seus colegas mudaram. Ela sentia a energia começando a se reorganizar. Alberto, percebendo a resiliência de Maria, sorriu levemente, como se o brilho dela o influenciasse a acreditar também. É isso mesmo, Maria. Nós podemos fazer algo diferente. Vamos trabalhar nisso como uma equipe, ele respondeu, agora mais motivado. A determinação começou a tomar forma dentro dela novamente. A ideia de se unir a seus colegas de trabalho a animou. Precisamos de uma estratégia convincente, mostrar que nossa proposta pode mudar o jogo. Enquanto elaboravam uma nova abordagem, Maria sentiu uma centelha de esperança. Se a investidora achava que poderia derrubar seus sonhos, estava muito enganada. Essa era a hora para ela, e para todos ao seu redor, se unirem e lutarem. No entanto, enquanto se concentrava nas dicas e sugestões que os colegas compartilhavam, uma notícia inesperada chegou: a investidora quer se encontrar com você pessoalmente. Ela disse que só conversará com quem apresenta a proposta. O coração de Maria disparou novamente. O que ela diria para aquela mulher? Como se prepararia para essa batalha? E, acima de tudo, será que conseguiria convencê-la? A pressão aumentava, e a decisão do encontro deixava Maria em um misto de medo e expectativa. Era a chance de mudar não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. E, à medida que seus colegas levantavam as vozes, Maria sabia que aquele poderia ser o dia decisivo de sua vida ou seu maior fracasso. Ela precisaria ouvir os sussurros da coragem que habitavam dentro dela e se preparar para o que viria a seguir. Maria estava em pé, o coração pulsando como um tambor. O estômago se contorcia com a ansiedade que subia pela garganta. O encontro com a investidora se aproximava e cada segundo parecia uma eternidade. Ela se lembrava dos olhares solidários de seus colegas. Todos ali, esperando que ela fosse a heroína do dia. Essa pressão toda era como um peso esmagador, mas Maria se recusava a deixar que isso a desencorajasse. Você consegue, murmurou consigo mesma, tentando preencher o vazio de certezas. Olhou pela janela, tentando buscar um pouco de clareza na confusão mental. O céu estava nublado, mas isso não a impediria de brilhar. Era preciso encontrar uma luz em meio à escuridão. Os ensaios para a apresentação começaram. Alberto e outros colegas se juntaram a ela, cada um trazendo sugestões e críticas construtivas. Maria percebeu que o grupo se tornará uma bolha de apoio, e, aos poucos, sua insegurança se esvaía. Cada ideia mencionada ali parecia um tijolo a mais na construção do projeto que ainda estava longe de terminar. Mantenha o foco no que você está apaixonada, Alberto disse, demarcando um por um os pontos principais. Lembre-se, a investidora precisa sentir a sua determinação. É isso que impressiona. Maria começou a se sentir mais confiante. Sim, ela tinha uma visão, uma paixão que ardia dentro dela. Enquanto repassava a apresentação, suas palavras se tornaram mais firmes. Cada slide que passava mostrava não apenas números e projeções, mas sim um sonho que poderia transformar a vida de muitos. No entanto, enquanto trabalhava intensamente, a mente de Maria também se perdia em pensamentos. E se a investidora não a compreendesse? E se ela visse as falhas que Maria tentava esconder? As dúvidas se infiltravam, mas cada vez que isso acontecia, Maria respirava fundo e se lembrava: este projeto não é só meu, é de todos nós. Era a força coletiva que moldava suas esperanças. Finalmente, chegou o dia. A sala de reuniões estava fria,
o ar carregado por um misto de nervosismo e expectativa. Maria ajeitou a blusa, olhou no espelho e se viu refletida de maneira diferente. A jovem assombrada pela dúvida agora era uma mulher determinada, pronta para lutar por seu sonho. Quando a investidora entrou, Maria teve que se controlar para não deixar a ansiedade dominar. A mulher, imponente, olhava atentamente à sua volta, avaliando cada detalhe da sala. Vamos direto ao ponto, ela disse, sentando-se à mesa. Maria apresentou sua proposta, e conforme palavras saíam de sua boca, a confiança crescia dentro dela. Destacou a pesquisa que o time havia feito e as soluções inovadoras que tinham elaborado. A investidora manteve a expressão séria, mas havia um brilho curioso nos olhos. E você realmente acredita que isso vai funcionar? A investidora interrompeu, sua voz cortante. Maria sentiu a pressão aumentar, mas olhou nos olhos da mulher e respondeu com firmeza, acredito, sim. Este projeto não é apenas um negócio. É uma mudança. E nós temos um potencial incrível para impactar a vida de pessoas. Um silêncio pairou no ar. O tempo parecia suspenso. O passado de Maria, as barreiras que enfrentar tinha, tudo passava em um flashback por sua mente. E, naquele momento decisivo, ela percebeu que a única coisa que importava era que ela acreditava no que estava fazendo. A mulher a observava, e Maria poderia quase ver os cálculos acontecendo em sua mente. Se ela pudesse sentir a paixão e a autenticidade que Maria transmitia, talvez, apenas talvez, pudesse se convencer. Mas, antes que pudesse agir, o telefone da investidora tocou. Ela atendeu sem olhar para Maria, e palavras arrepiantes ecoaram na sala. Desculpe, mas não posso me comprometer agora, preciso de mais informações. O coração de Maria gelou. A oportunidade estava escapando pelas suas mãos. E como um desfecho repentino de um filme, Maria percebeu que, para lutar, precisava jogar todas as cartas. O que a mulher não sabia era que a batalha estava apenas começando. As duas estavam prestes a se envolver em um confronto que mudaria o destino de seus caminhos. Mas espere, eu ainda tenho algo a dizer, Maria iniciou, mas a investidora já estava se levantando. O que naquele momento poderia ser o final, Maria percebeu que era apenas o começo de um desafio ainda maior. Ela segurou a respiração. Assim como os anos de sua vida, uma nova reviravolta estava prestes a surgir. Maria sentiu uma onda de desespero ao ver a investidora se levantando. A sala parecia girar em torno dela, e cada passo que a mulher dava em direção à saída ecoava como um relógio marcando seu tempo se esgotando. Ela precisava agir, precisava fazer algo que chamasse a atenção daquela mulher poderosa. Espera! Você pode não ter percebido, mas temos algo que vai além das projeções. Este projeto é uma revolução social. E eu não sou só uma apresentadora. Sou uma mulher que já viu a vida de muitas pessoas transformadas por ações como essas. Implorou Maria, sua voz firme, mas ainda carregada de emoções. A investidora parou, intrigada. Virou-se lentamente. Revolução social? Você realmente acredita que um projeto pode fazer isso? Perguntou, cruzando os braços, já com um leve tom de ceticismo. Sim. Sabe, eu cresci em um lugar onde as oportunidades eram escassas. Meu sonho é mudar isso, e sei que podemos começar algo grande. Podemos ajudar milhares de pessoas a ter uma chance na vida. Disse, pressionando as palmas contra a mesa, como se quisesse que a energia de suas palavras atravessasse a superfície. O silêncio na sala se adensou. A investidora pareceu ponderar suas palavras, enquanto Maria sentia o calor da esperança se acender dentro dela novamente. Havia uma conexão, uma fagulha, talvez a investidora pudesse ver a verdadeira essência do que estava acontecendo ali. Prossiga, foi tudo que a mulher disse, sentando-se novamente. O coração de Maria disparou. Essa era a oportunidade que precisava. Ela navegou pelos slides com mais fervor, mostrando não só números, mas histórias. Contou sobre pessoas que aguardavam uma chance, sobre a força de uma comunidade que poderia ser unida em torno de um propósito comum. O brilho nos olhos da investidora começou a se intensificar, algo estava mudando. No entanto,
Quando começou a exibir os planos a longo prazo, a investidora interrompeu novamente. Isso tudo parece maravilhoso, mas e os riscos? O que você está disposta a perder para fazer isso acontecer? Maria hesitou por um momento, refletindo sobre sua própria jornada. Estou disposta a tudo, disse, respirando fundo. Nasci para isso. Abri mão de tantas coisas para estar aqui agora. Estou disposta a enfrentar os desafios, porque o que está em jogo é muito maior do que eu. É a vida de pessoas. E essas palavras ecoaram internamente na investidora. Ela inclinou sua cabeça, como se estivesse absorvendo cada emoção que Maria estava despejando na apresentação. Você acredita mesmo nisso, não é? A mulher disse, já sem a rigidez que antes demonstrava. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, um sinal de que a barreira poderia estar desmoronando. Sim, eu acredito. Porque já viu que um toque, uma ajuda, pode fazer na vida das pessoas. Maria sentiu lágrimas de emoção se acumulando em seus olhos, mas manteve-se firme. Esse era seu momento, e ela não deixaria escapar. A investidora estava agora totalmente focada. E se eu te falar que, para avançarmos, eu precisaria que isso tudo fosse escalado de forma mais rápida? Está disposta a trabalhar nisso? O coração de Maria quase parou. Era a convocação que esperava ouvir. Mas tinha uma dúvida que começou a se espremer em sua mente. Mais rápida? O que isso implica? Significa renunciar a algumas das suas ideias iniciais e até mesmo algumas parcerias. Você estaria disposta a arriscar isso tudo por um futuro melhor? Maria respirou fundo, seus pensamentos se entrelaçando. Essa era uma decisão que poderia moldar tudo. De um lado, seu sonho de mudança, do outro, a visão ajustada que poderia sacrificar a essência do que ela acreditava. E se eu disser que sim, e isso mudar tudo? E se eu disser que não e perder a chance de fazer algo grandioso? Neste momento, o peso dessa escolha nutriu uma faísca na sua mente, até onde ela iria por esta causa. A pressão estava prestes a explodir em uma nova revelação. O que ela escolheria fazer a seguir definiria não apenas seu futuro, mas a vida de muitas outras pessoas. Com a investidora à espera de uma resposta, Maria sabia que a decisão estava em suas mãos. A luz do compromisso brilhou em seu coração, mas a sombra da dúvida ainda pairava. Agora, tudo dependia dela. Maria respirou fundo, sentindo o peso da sala sobre seus ombros. O olhar da investidora pesava como uma montanha, e a pergunta ecoava em sua mente. O tempo parecia desacelerar, os segundos esticando-se em longas sombras de incerteza. A ideia de abrir mão de parte do que considerava fundamental parecia uma traição ao seu sonho. Mas, e se essa renúncia pudesse impulsionar pessoas que ela nunca conheceria a um futuro mais brilhante? Os rostos de tantas pessoas que ela ajudara antes dançavam em sua cabeça como uma colagem vibrante, crianças sorrindo em meio a livros novos, homens e mulheres renascendo em empregos dignos. Com um novo fôlego, Maria decidiu que a história das vidas que ela queria tocar era mais importante do que qualquer plano que poderia desenhar. Sim, eu estou disposta! Exclamou, com a certeza crescendo dentro dela. A investidora ergueu uma sobrancelha, curiosa. Isso é um risco imenso. Sua essência, seu método pode se perder no caminho. Maria balançou a cabeça, a paixão em seus olhos iluminando a sala. O que de fato importa é o impacto. Com um apoio adicional, teremos mais recursos, mais alcance. Podemos fazer mais bem. Eu não posso abrir mão de fazer a diferença. E estamos falando de vidas. A investidora mordeu o lábio, a expressão suavizando-se ainda mais. Havia uma intensidade em Maria que começava a ressoar com o que já acreditava. O toque da determinação e da esperança começava a desarmar suas reservas. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos na apresentação. Vamos fazer algo diferente então. E assim, a conversa se desenvolveu, Maria compartilhando novas ideias, misturando-as a projetos acessíveis e viáveis. O entusiasmo na sala cresceu como um incêndio. O coração de Maria pulsava forte, e ela começou a visualizar o que poderia realmente acontecer.
Ela podia imaginar os workshops, as palestras, as comunidades crescendo em harmonia. Seu sonho não era mais apenas um projeto, era a construção de um futuro real. Mas a investidora atendeu uma última preocupação: e se as coisas não derem certo? E se muitos se voltarem contra nós? Entenderei os riscos, Maria disse, segurando a mesa com firmeza. Mas sabe de uma coisa? Se não tentarmos, nunca saberemos o quão longe podemos chegar. Um sonho adormecido nunca cria impacto. O sorriso da mulher cresceu, agora genuíno. Você realmente acredita nisso, não é? Tem coragem de lutar pelo que deseja, mesmo diante dos desafios. E eu não vou desistir. Maria sentiu uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, excitação. Havia um caminho a ser percorrido, mas naquelas palavras inabaláveis, algo novo começava a se formar. De repente, a porta da sala se abriu abruptamente, e uma mulher muito mais jovem, com um semblante nervoso, entrou apressada. A investidora olhou, surpresa. O que aconteceu? Desculpe interromper, mas você precisa saber. Aquele investidor que estava em reuniões com você, ele já decidiu se retirar do consórcio. Ele acaba de saber que... As palavras da jovem ficaram engasgadas, e a sala mergulhou em um silêncio tenso. A pressão voltava, a mesma pressão que antes empurrava Maria para o abismo da dúvida. Mas desta vez era diferente. Havia uma certeza em seu coração, um desejo ardente de transformar o incerto em algo belo. Podemos contornar isso, disse Maria, sua voz carregada de firmeza, sem saber ainda qual seria o impacto daquela notícia. Vamos sentar e repensar a estratégia. É para isso que estamos aqui. A investidora observou Maria com uma mistura de espanto e respeito. Maria não estava apenas pronta para o próximo passo. Ela agora estava preparada para qualquer tempestade que viesse, de braços abertos, pronta para lutar por cada vida que poderia ser tocada com seu sonho. E então, aquela mensagem ressoou em sua mente, um sussurro silencioso de que algo maior estava por vir. O que mais a aguardava nessa empreitada? O ar na sala estava tenso, carregado de emoção. Maria olhou para a jovem, agora com os olhos fixos nela, buscando mais informações sobre a retirada do investidor. A incerteza estava de volta, não como uma sombra distante, mas como um fantasma que parecia estar ali, na mesma sala. Um nó se formou em seu estômago. Seria aquela uma chance de seu sonho se concretizar ou, ao contrário, um fracasso que a levaria ao fundo do poço? A investidora balançou a cabeça, um misto de preocupação e determinação. A jovem continuou, agora mais segura. Ele descobriu que o projeto está em declínio, que os números não estão favoráveis. Está tomando essa decisão por motivos de segurança. Ele teme ficar associado a um fracasso. Fracasso? Maria repetiu, a voz agora um pouco mais hesitante. Como ele pode acreditar que, antes mesmo de começarmos, já estamos fracassando? Às vezes, as pessoas veem números, e não o que realmente está em jogo, respondeu a investidora, seu tom calmamente raciocinado. Precisamos agir rapidamente e mostrar a força do seu projeto. Precisamos de um novo plano, uma nova visão. Algo que faça com que os investidores vejam que seu sonho é viável, que vale a pena o risco. Os olhos de Maria brilharam com uma nova luz. Então é isso, precisamos comunicar melhor o que fazemos. Transmitir nossa mensagem com emoção, com clareza. As vidas que podemos mudar não estão nos números. Precisamos mostrar que isso é muito maior do que um simples investimento financeiro. Ela começou a desenhar estratégias na mesa, animada. Vamos reunir algumas das histórias das pessoas que já ajudamos. Vamos mostrar como cada projeto nosso impacta vidas. E devemos incluir a comunidade nas nossas ações, deixando claro que estamos todos juntos nessa. A investidora cruzou os braços, a expressão se iluminando. Isso é mais do que apenas um projeto, isso é um chamado. Precisamos despertar a empatia das pessoas. Vamos criar vídeos, fazer uma campanha, algo que faça o coração bater mais forte. Onde as pessoas vejam e sintam a verdadeira paixão por trás do seu trabalho. Exato! Maria exclamou, um sorriso se espalhando em seu rosto.
Vamos reunir aquelas crianças que leram os livros novos, compartilhar os sorrisos daqueles que encontraram um emprego. Precisamos que as pessoas reconheçam a beleza do que estamos fazendo. Mas haverá um desafio, a jovem cautelosamente acrescentou. A pressão será enorme. E se tudo isso não acontecer rápido o suficiente? E se as pessoas não se sensibilizarem? Isso pode desmoronar antes mesmo de ter a chance de decolar. Maria parou por um instante. Imaginei tudo desmoronando ao seu redor. Mas a determinação dela era mais forte. A fé é um risco que vale a pena correr. E mesmo que tenhamos dificuldades, temos que dar o nosso melhor. Não podemos desistir ao primeiro obstáculo. O peso que estava sobre seus ombros parecia mais leve. Algo dentro dela pulsava com força renovada, uma crença inabalável. Então vamos construir isso. Vamos começar agora. Ela se virou para a jovem e a investidora, agora com uma energia contagiante. Juntas, somos invencíveis. A próxima fase da nossa jornada começa aqui, agora. Mas, enquanto a empolgação toma conta do ambiente, uma mensagem surge no celular de Maria com um tom cortante, quebrando toda a euforia. Era um aviso que ela não esperava e que poderia mudá-la para sempre. Ela engoliu em seco e leu as palavras na tela, o sorriso desaparecendo lentamente. O que aquela mensagem significava para o futuro de seus sonhos? Esse reviravolta poderia ser a tempestade que ela não tinha como prever. E ali estava ela novamente, à beira de um precipício, sem saber se daria o passo adiante ou se deixaria as dúvidas a dominarem. O que aquela mensagem realmente traria para a sua jornada? Maria sentiu o coração disparar. As palavras na tela pareciam dançar diante de seus olhos, uma manchete bombástica que desafiava a realidade que ela conhecia. O texto dizia que um bilionário conhecido por suas decisões rígidas e frias havia, de repente, se mostrado vulnerável. Após um acidente bizarro em sua casa, alguém próximo a ele, uma faxineira, havia se tornado uma figura central em sua vida, mudando seu modo de ver o mundo. No fundo, o que realmente a impactou foi perceber que aquela história tinha ecos da sua própria luta. Ela piscou, tentando processar a informação. O que aquilo significava? Uma reviravolta inesperada seria tão provável na vida dela quanto era para um bilionário abraçar a simplicidade? Maria desviou o olhar da tela e encarou suas parceiras, que aguardavam ansiosamente por seu comando. O clima de otimismo que antes preenchia a sala agora estava em risco. É uma história incrível, mas o que isso tem a ver comigo? Pensou, batendo com os dedos na mesa, nervosa. O que acontecia com ela? Ao invés de se animar com a possibilidade de um novo ânimo, sua mente se tornava uma tempestade de perguntas angustiantes. Era um sinal de encorajamento ou um alerta do que ela deveria evitar? A investidora percebeu a mudança na expressão de Maria e a encorajou. Maria, não subestime a força que uma história real pode ter. Podemos usar exemplos como esse para mostrar aos investidores que a mudança é possível, que até os maiores podem encontrar um novo rumo. Pode ser o que precisamos para reverter essa situação. Maria refletiu por um momento. A ideia de trazer histórias que demonstrassem superação e transformação parecia mais válidas do que nunca. Você está certa, disse, respirando fundo. E se nós abordássemos o tema da vulnerabilidade? Todo mundo, de alguma forma, já enfrentou desafios, e é isso que nos conecta. A jovem interagiu com entusiasmo. Sim. E que tal começarmos contando um pouco da nossa própria jornada? O que nos levou a criar esse projeto? O que nos move e que desafios superamos? As palavras começaram a fluir e a energia se renasceu, mas, mesmo com o coração pulsando, Maria não conseguia se livrar da inquietação que a mensagem havia causado. Mas e se, ao olharem para nós, os investidores não enxergarem verdade nessa vulnerabilidade? E se, no fim, eles decidirem que não vale a pena esse risco? Ela falou com mais intensidade, avançando na ideia do que poderia dar errado. Ao iluminar a incerteza, Maria teve a sensação de que poderia estar se paralisando a si mesma. A investidora não hesitou. A credibilidade vem da autenticidade. Mostre seu coração, a verdade de sua luta.
As pessoas conectam-se com histórias de crescimento, elas querem se sentir parte de algo maior. Se você não colocar seus medos de lado, pode ser ainda mais difícil convencer outros a apostar nisso. Maria percebeu que precisava se abrir, era sua chance de deixar suas barreiras de lado. Então, precisamos encarar isso. Vamos mostrar o nosso verdadeiro eu, e como transformar as dificuldades em superações inspiradoras. Agora com um novo gás, Maria começou a traçar ações mais concretas. Vamos produzir vídeos com pessoas de nossa comunidade, depoimentos sinceros. Vamos filmar o processo e mostrar aquelas décadas de perseverança em busca dos sonhos. A investidora sorriu, mas seu olhar ainda tinha uma pitada de preocupação. Cuidado, Maria. Isso não será fácil. Os desafios virão, e você precisa estar preparada para receber as críticas. Maria sentiu, sentindo o peso das palavras. A adrenalina misturava-se com a incerteza, e uma nova aura de responsabilidade tomava conta de sua mente. O tempo corria e o futuro era uma linha tênue, um descuido poderia fazer tudo desmoronar. Ela olhou para suas parceiras. Uma mistura de coragem e receio estava inscrita nos rostos delas. Fabiola, a jovem que se aventurava ao lado delas, quebrou o silêncio. Vamos juntas. Não importa o que venha, a gente enfrenta, tá? E enquanto a confiança começava a florescer novamente, a tela do celular de Maria vibrou. Outra mensagem chegou, e, ao abrir, as palavras trouxeram um frio na barriga que sugeria que o próximo ato poderia ser ainda mais revelador. O que aquela nova mensagem traria para o caminho que estavam prestes a trilhar? O toque repentino do celular fez Maria parar tudo o que estava pensando. A manchete ainda ecoava em sua mente como um eco distante, mas as novas palavras que surgiram na tela mudaram o tom da conversa. Com um misto de curiosidade e apreensão, ela abriu a mensagem. Maria, você precisa ver isso. O bilionário agora está prometendo um fundo para apoiar iniciativas de transformação social. A primeira seleção é para projetos que promovem a superação e a vulnerabilidade. Imagina se conseguíssemos nos inscrever? O frio na barriga de Maria se transformou em uma onda intensa de esperança. Os olhos de suas parceiras brilharam, e logo a sala se encheu com um burburinho de expectativa. Era uma chance de ouro. E, no fundo, havia algo mais profundo e forte no ar. É isso. Se até ele, alguém que sempre foi tão distante das realidades do povo, pode se abrir e querer ajudar, nós também conseguimos. Exclamou uma das parceiras, animada. Mas Maria se sentiu perdida entre a euforia coletiva e suas dúvidas. E se não tivermos o que é preciso? E se a nossa vulnerabilidade não for suficiente? Não somos uma grande empresa com experiência. Somos só, nós. As palavras dela cortaram o ânimo como uma faca. O silêncio tomou conta da sala, os olhares se cruzaram, e a realidade do medo de falhar pairava de novo. Mas ao invés de deixar que isso a consumisse, algo dentro dela começou a se acender. Olha, temos uma história. Cada uma de nós tem desafios reais, lutas do dia a dia. O bilionário pode ter encontrado a faxineira, mas nós temos uma rede de mulheres incríveis lutando por suas vozes. E essa é a nossa verdade, disse Maria, sua voz agora firme. Seus olhos brilhavam de um modo que todos puderam sentir. Havia força na sua vulnerabilidade, uma resistência que não podia ser ignorada. Passos firmes em direção ao futuro começavam a se desenhar na mente de cada uma. Vamos mostrar isso de verdade. Um documentário. Não só os depoimentos, mas o processo completo, o que passamos até chegarmos aqui. Vamos fazer um raio-x das nossas vidas. Fabiola sugeriu, entusiasmada. Assim, aos poucos, a sala recomeçou a vibrar. A ideia de documentar suas experiências, de tirar as máscaras e se mostrar como eram realmente, parecia o caminho perfeito. Maria percebeu que a transformação delas não era apenas sobre captar investidores, mas sobre se tornar um símbolo de resistência e luta. Um filme que não apenas apresentaria suas histórias, mas que ecoaria em muitos que estavam na mesma luta. Com as ideias fervilhando, a energia aumentou, e cada uma começou a contribuir com sugestões. Logo, uma nova ideia apareceu,
quase mágica. Por que não criamos um evento de lançamento? Podemos convidar a comunidade, mostrar como estamos unidas e usar essa visibilidade para nos conectarmos com outros que também querem construir um futuro melhor, disse uma delas. Maria sentiu o calor das emoções crescendo. Era isso. Juntas, elas eram muito mais do que apenas um grupo inseguro. Eram mulheres com força e vozes que podiam ecoar, não apenas em suas vidas, mas em todo o mundo. No entanto, enquanto a empolgação crescia, o coração de Maria ainda estava apertado. Uma dúvida definitiva surgia. E se, depois de todo esse esforço, ninguém se importasse? E se a indiferença dos investidores fosse ainda mais profunda? A mensagem inicial tinha identificado uma nova trajetória, mas ela logo percebeu que a segurança dessa nova jornada dependia tanto de vulnerabilidade quanto de coragem. Poderia ela realmente se expor ao mundo inteiro? Com essas perguntas atormentando sua mente, Maria respirou fundo e decidiu que não podia se deixar paralisar. Era hora de dar o primeiro passo. As palavras escritas no celular começaram a ressoar, mas o que viria a seguir? Seria uma transformação real ou mais um sonho desfeito na linha do tempo? Esse novo caminho, repleto de incertezas e promessas, acompanharia suas decisões. E saber como lidaria com a crítica e a visão de pessoas que talvez não entendessem seu propósito poderia ser o verdadeiro teste de coragem e força que ela precisava enfrentar. Maria começou a compor sua mensagem, as palavras brotando de seu coração como flores silvestres em meio a um campo árido. Ela olhou pela janela enquanto digitava, a luz do sol filtrando-se entre as folhas e se refletindo em seu rosto. Aquela luz parecia simbolizar tudo o que estava prestes a mudar. Com cada toque nas teclas, ela sentia seu espírito se elevar. Havia algo diferente naquele dia, uma certeza pulsava dentro dela. Ela terminou de escrever e enviou a mensagem para todas as suas parceiras. Vamos juntos fazer história, disse. O retorno foi caloroso, respostas cheias de animação e esperança. A energia na sala agora estava vibrante, como se todas estivessem conectadas por um fio invisível de determinação. Maria puxou uma profunda respiração e começou a planejar os próximos passos. O evento de lançamento seria a chave. Era hora de abrir as portas para a comunidade e mostrar ao mundo quem eram, o que representavam e o que poderiam conquistar juntas. A ideia de expor suas histórias e convidar a comunidade para fazer parte desse movimento era arriscada, mas ao mesmo tempo, incrível. Maria imaginava as pessoas reunidas, compartilhando risadas, lágrimas e sonhos. Isso havia se tornado mais do que um projeto, era uma missão. Poderíamos trazer alguém que já tenha vivido essa transformação, alguém que inspire e comprove que somos mais do que números. Vamos construir um evento que ninguém esquecerá, sugeriu uma de suas parceiras. Com a equipe engajada, as ideias começaram a fluir. Juntas, elas decidiram que a comunicação deveria transparecer quem eram, quem poderiam ser e a importância do suporte comunitário. Era hora de mostrar que não eram apenas mulheres em busca de reconhecimento, mas representantes de uma luta por dignidade e oportunidades. Nas semanas seguintes, a correria tomou conta da rotina. Elas se reuniam, disponíveis, para trabalhar em cada detalhe do evento. Luxos não eram a meta, mas sim a autêntica conexão com as pessoas. O espaço foi escolhido entre as artérias da cidade, cercado de vida, esperanças e histórias. Maria organizou tudo. Ela e sua equipe se dedicaram a criar um ambiente acolhedor e envolvente. Decidiram incluir arte, música e, claro, momentos de fala que tocassem o coração de cada um presente. Juntos, visualizavam o impacto que um dia poderia causar. Não podemos esquecer de nossas origens, de nossa essência, lembrou Maria durante uma das reuniões. Queremos que as pessoas vejam que, assim como nós, elas também podem sonhar e realizar. Vamos também fazer questão de incluir as vozes da comunidade. Contar suas histórias, seus desafios e conquistas. Eles são parte importante do que estamos construindo. Sugeriu outra parceira. Os dias se tornaram semanas, e o dia do evento finalmente chegou. Uma mistura de nervosismo e empolgação preenchia o ar. No início da manhã, Maria se olhou no espelho,
A mulher refletida ali não era mais a faxineira insegura que vivia às sombras da grandeza. Era uma mulher forte, com sonhos, luta e uma voz que precisava ser ouvida. Quando as portas abriram, a sala se encheu rapidamente de pessoas. Maria sentia uma energia pulsar dentro dela, uma onda de coragem que crescia a cada olhar e sorriso que recebia. Ao subir ao palco, o murmúrio dos presentes se transformou em silêncio, e um coração batia em uníssono. Hoje estamos aqui não apenas para falar sobre um projeto, mas para contar a história de nossas vidas. A história de superação, resiliência e esperança, começou ela, sua voz clara e firme ecoando pelas paredes. Enquanto ela falava, viu rostos se iluminando, algumas lágrimas começaram a brotar e um murmúrio de apoio crescia. Maria se lembrou das palavras que a investidora havia dito sobre vulnerabilidade e autenticidade. Ali estava ela, exposta, crua e genuína. O retorno foi imediato. Esse evento não é só nosso. É de cada um de vocês que acredita na força da união, gritou, alçando as mãos em um gesto caloroso que contagiou todos ao redor. As histórias da comunidade foram compartilhadas, e aqueles que antes eram apenas rostos anônimos agora eram parte integral de uma narrativa coletiva. As conversas fluíam, e não havia espaço para dúvida. Após as apresentações, Maria ficou atenta à investidora que havia questionado seu projeto anteriormente, agora observando como o impacto emocional estava se desenrolando. Enquanto a noite se aproximava, Maria soube que apesar de todas as incertezas, havia tocado um ponto fundamental na vida de muitas pessoas. Uma mudança estava em movimento, e a mensagem de esperança se espalhava como fogo em palha seca. No final da programação, Maria virou-se para a plateia. Quando se trata de mudança, não estamos sozinhos. Cada um de nós é parte dessa história e juntos podemos criar um futuro melhor. O aplauso que seguiu foi inquietante, carregado de emoção. As luzes piscavam, e ali, em meio àquele calor humano que a envolvia, Maria percebeu que havia se transformado em uma líder. Uma mensagem forte de que sonhos não eram apenas sonhos, mas a realidade em que todos podiam viver. Os dias que se seguiram foram cheios de novas conexões e possibilidades. Finalmente, uma mensagem que mudaria o destino de todos chegou. O bilionário que havia começado toda essa história estava a caminho do evento. Maria sentiu um frio na barriga, mas sua confiança havia encontrado um lar. O que quer que acontecesse a seguir, ela tinha certeza de que havia feito seu melhor. Aquela era a nova era, uma era de transformação. Agora, mais do que nunca, Maria estava pronta para enfrentar o que viesse. Ela estava invicta. E, como um chamado final, uma certeza ecoava em seu coração: o futuro não era apenas algo a ser aguardado, era algo a ser criado. Se você se emocionou com essa história e quer mais conteúdos que toquem seu coração, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação poderosa. Vamos juntos espalhar essa mensagem.